A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje 23 de maio e começa agora o Jornal das 6. O Museu Antropológico Diretor Pestana está de aniversário. Por isso, realiza esta semana uma série de atividades e, devido à programação do museu, está sendo exibido em Ijuí o filme Carijo. O evento faz parte da programação da exposição Erva Mate, História e Cultura, integrante do projeto Raízes Gaúchas. O filme Carijo é uma produção da Catarse, coletivo de comunicação, uma cooperativa de trabalho e produção cultural, que já desenvolveu trabalhos com movimentos sociais, comunidades indígenas e quilombolas. Sob a direção de Gustavo Turk, o documentário, que teve 53 minutos de duração, abordou uma temática bastante interessante relacionada à cultura do povo gaúcho, o chimarrão. Muitos não sabem, mas o costume de tomar chimarrão foi uma prática iniciada pelos índios. Carijo é uma das formas mais tradicionais e rústicas na produção artesanal de erva mate. O carijo é uma estrutura construída para fazer o preparo artesanal da erva mate. Há alguns anos, 2012 e 2013, o coletivo Catarse, que é o coletivo de comunicação que eu faço parte, realizou um filme documentário sobre esse método artesanal chamado O Carijo. Esse filme, junto com uma cartilha e com um livro, foi financiado por um edital do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com a gente, com esse filme na mão, nós procuramos algumas outras formas de poder financiar um giro do filme pelo estado do Rio Grande do Sul e entramos então no edital da antiga Secretaria de Cultura do Estado, a SEDAC. Fomos contemplados nesse edital justamente o projeto Roda Carijo, que é o quê? Levar o filme em algumas cidades do Rio Grande do Sul e também, além do filme, fazer a construção de um carijo. Então, a primeira parte desse projeto a gente cumpriu em Soledade, em torno de um mês e meio atrás. Estamos agora em Ijuí, fazendo a segunda parte, e finalizamos em junho em Porto Alegre. Fazendo o quê? Circulando com o filme nos espaços culturais da cidade, nas escolas públicas da cidade e fazendo um carijo aberto à comunidade. Para preparar a erva mate. É da crescente em diante que você poda a erva. Esse é o primeiro passo, poda a erva, de preferência um tempo bom, né? E a gente sapeca ela, senta e quebra. Preparava tipo mesa, assim, né? Mesa, meio alto, 2 metros de altura, assim, mais ou menos. E a gente fazia fogo no baixo dessa proteção, né? E colocava assim tudo, esse galho, tudo. Aí quando tá pronta toda a erva, aí a gente pega ela e bota em cima do carijo lá em cima, né? Eles aí bota em cima, feixe por feixe. A gente bota a lenha assim debaixo do carijo, né? Eles aí risca mais depois lá e daí faz o fogo e daí começa a secar, né? Depois aí era o cancheamento com os facão de pau. Cancheava ela num pano e depois eu levava em algum lugar, moeu, ia socando no pilão. E no soque que tinha ali do meu pai era pouca água, né? Quando dava chuvarada, aproveitava, nós dormíamos dentro de novo. O galpãozinho do soque para mudar de 2 em 2 horas. O projeto Roda de Carijo consiste na realização em 3 regiões do Rio Grande do Sul, que abrangem os municípios de Porto Alegre, Ijuí e Soledade, da circulação do filme Carijo, um documentário sobre o efeito ancestral da erva mate. Junto a isso, são produzidos 3 eventos chamados Carijada, de 3 dias cada, nos quais se fará a colheita da erva mate, se passará por todo o processamento dessa erva colhida até a secagem numa estrutura chamada de carijo, além da montagem em pilão e soque. E a comunidade ijuiense tem a oportunidade de participar. Pois é, nós estamos aqui em Ijuí, é uma terra de erva mate, né? Antigamente, ervais nativos, né? Povoava essa região aqui inteira, né? Inclusive, o primeiro ponto de riqueza, o primeiro fator de riqueza econômico dessa região é a erva mate. E aí é que entra o carijo. O carijo é o primeiro salto produtivo da erva mate. Pois o Guarani, que é da onde a gente herdou, né, a sabedoria da utilização da erva mate,
né? É uma herança guarani. O guarani ele produzia erva mate para o seu próprio consumo. Então montava um macaco e fazia aquela erva mate que vai ser utilizada nos seus rituais, que é muito importante para o ritual, né? Para a cosmogonia, cosmologia guarani, espiritualidade guarani, a erva mate é muito importante. E fazia para o seu consumo. Quando entram os primeiros imigrantes europeus, eles entram, veem o valor daquilo ali, constroem o carijo, então, para poder fazer uma produção em larga escala. E durante muito tempo, e ainda hoje, há alguns pequenos agricultores que mantêm viva essa chama, né? Mantém acesa essa chama do conhecimento antigo de produção de erva mate através do carijo. É uma erva mate, então, muito pura, pois só vai erva mate ali, né? E ela é mais defumada, mais forte. Ela fica secando durante horas e horas no carijo. Quem conhece esse processo sabe que é um processo que demora bastante tempo. Então o resultado depois é uma erva mate muito pura, muito forte, de sabor bem acentuado na defumação e realmente uma erva mate que encanta todo mundo que gosta de tomar um chimarrão. Até quem não gostava de tomar chimarrão, que era o meu caso, começou a gostar através da erva mate de carijo. A ideia é garantir uma exposição do processo e a participação de várias pessoas em todas as etapas, que serão demonstradas no estilo de oficina. Durante a secagem, que ocorre numa das noites, prepara-se uma festa, chamada de Roda do Carijo, onde deve haver música, contação de histórias, causos e confraternização da comunidade ao redor do carijo, a fim de que a chama da secagem nem se apague, nem suba muito ao ponto de que a erva queime por completo. Esta é a tradição. O conhecimento é guarani e o processo produtivo é a intersecção com a cultura imigrante, que passava a tomar conta do Estado a partir do século XVIII. Os alunos do Colégio Soares de Barros gostaram do filme. Estou achando bem interessante porque é algo que a gente não tem muito conhecimento do como é mesmo a erva artesanal que os índios fazem e que não tem mais isso no mercado de hoje em dia. Sendo que eles colocam um monte de coisa na erva e não é aquela artesanal, a certa. Esse é um projeto financiado pelo Sistema Procultura RS da Secretaria do Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A atividade está dentro da semana de aniversário do museu, né? Então tudo que a gente está fazendo está relacionado com o pessoal do museu. Então a gente tem um filme passando no auditório do museu e nós vamos ter na AF, então, a partir de amanhã, a construção do carijo. Na quarta-feira, o preparo da erva mate para ir para o carijo na quarta-feira de tarde, carijo funcionando a pleno vapor durante a noite de quarta-feira até o início da manhã de quinta, e na quinta-feira de manhã, a partir de umas 10 horas da manhã, a gente começa a ter aquele processo de retirar a erva mate do carijo, levar para o canchador, dar primeiro preparo dela e depois vai para o soque e vai para o pilão. E a partir disso, a comunidade está convidada para participar conosco em todas as etapas. No final, quando a gente já estiver preparando a erva mate, é chegar lá, pegar seu quilinho de erva, levar sua cuia para dar uma cevada no mate, experimentar aquela erva mate. E se o pessoal quiser participar da feitura durante a noite, participar da ronda, tocar, fazer uma música conosco, nos dar o apoio, né, está convidado também para participar. E a gente deixa novamente o agradecimento à Secretaria de Cultura, na figura do secretário Sérgio Corrêa, que nos deu uma força bem importante, e principalmente ao pessoal da Unijuí, que tornou bem possível esse projeto estar sendo realizado aqui. Se chega uma visita e não dá um chimarrão, fica feio, né? Tem que o primeiro agrado para a visita é um chimarrão. Se eu vou numa casa que não me dá um chimarrão, poucos minutos e já levanto. Isso aí. Até o assunto vem para conversa, né? Sim. Sim, né? Não tem chimarrão? Principalmente de manhã, quando acorda, a primeira parte é chimarrão, né? Esse aí, o mais velho sempre toma, né? Porque isso é importante, né? E também pode ser meio-dia, né? Pode ser também final da tarde. Toma mais também na hora de ritual também, né? Isso é importante, porque quando você vai no opê, no casa tradicional, no casa opê, sempre leva chimarrão. Primeiramente toma chimarrão, 3 matinhos cada um, e aí começa a dança, preparação desse ritual, né?
Como vocês viram na reportagem, é um projeto muito interessante e uma oportunidade para conhecer mais a nossa cultura. Então, se você ficou interessado em conhecer mais sobre a produção da erva mate, participe da programação do museu. Amanhã, quarta-feira, e também na quinta, no museu você pode participar da produção e ainda levar erva mate para casa. E nesta sexta-feira encerra o período de vacinação para o grupo prioritário. Então, quem faz parte do grupo e ainda não se vacinou, é preciso garantir a proteção até a próxima sexta-feira. Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina está disponível nos postos de saúde até a próxima sexta-feira para o público-alvo da campanha. Balanço atualizado do Ministério da Saúde indica que até o momento 58,2% do público-alvo já foi vacinado. De acordo com o Ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem neste momento para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influenza começam a circular com maior intensidade. A vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito após aplicada. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial de Saúde. O público-alvo é formado por 54,2 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da doença. A meta do governo é vacinar 90% desse grupo até o dia 26 de maio. E a defesa do presidente Michel Temer retirou o pedido de suspensão das investigações relacionadas a Temer no Supremo Tribunal Federal. Tarde para o Supremo Tribunal Federal. E esse documento diz o seguinte: as investigações podem continuar normalmente. A defesa do presidente Temer, portanto, retirou esse pedido para suspender as investigações. O que a defesa queria, na verdade, é que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinasse a realização de uma perícia na gravação. E isso, de fato, foi feito. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização dessa perícia, que vai ser feita pelo Instituto Nacional de Criminalística. Mas esse trabalho não tem prazo para ser concluído. Como vai demorar, a defesa do presidente Temer contratou um perito particular, o professor da Unicamp, Ricardo Molina. Ele deu uma entrevista coletiva há poucos instantes aqui em Brasília. E ele disse nessa entrevista coletiva que essa prova, essa gravação, não pode ser utilizada. Ela está contaminada. Na avaliação dele, é possível, é provável também na avaliação dele que tenha havido edição nessa gravação. Ricardo Molina também fez críticas à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria alega que há uma sequência lógica na gravação. O perito contesta isso, pois chamou a Procuradoria de incompetente neste caso. Bom, vamos ver aí o que ele disse. Existem inúmeros pontos ao longo da gravação nos quais se poderia efetuar, sem deixar qualquer vestígio, uma edição envolvendo cortes de material original. Se alguém me disser que isso não é verdade, eu posso pegar uma gravação, fazer uma edição e depois perguntar onde é que ela foi feita. Uma gravação como essa, veja bem, não é uma gravação onde tudo flui normalmente, onde não há nenhum clique, onde não há nenhuma perda de material fonético original, onde não há ruídos longos mascarando tudo. Estou falando de uma gravação desse tipo. Eu posso arrancar um pedaço dessa gravação e não vai haver um perito no mundo que consiga descobrir que eu fiz isso. Bom, essa gravação trouxe uma série de mudanças no dia aqui hoje em Brasília. Veja agora como foi esse dia do presidente Temer. O presidente Temer começou a semana ao lado de aliados. Recebeu ministros e líderes. A equipe econômica do governo foi em peso ao Palácio do Planalto. Durante a tarde, a Ordem dos Advogados anunciou que vai entregar o pedido de impeachment contra Temer ainda nesta semana. O presidente da República, ele em momento algum nega os fatos e nega a interlocução que teve. A decisão do Conselho Federal da Ordem, ela levou muito mais em consideração o fato do presidente ter escutado tudo o que escutou e confirmado o que escutou e não ter feito nada com relação a isto, não ter tomado uma atitude com relação a isto, do que propriamente o desdobramento e o conteúdo integral do próprio áudio.
Foi um dia de mudanças de rumo. Primeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal confirmou o pedido do ministro Edson Fachin e disse que só vai julgar a suspensão do inquérito contra o presidente depois da perícia nos áudios, que ainda nem começou a ser feita. A Polícia Federal já está com os áudios e com um dos gravadores usados pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS. Por enquanto, ainda não há prazo para concluir o trabalho. A partir do diálogo, Temer passou a ser investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça. Cartórios brasileiros estão emitindo um documento de identidade para os animais de estimação. Assim como a personagem de Machado de Assis, o nome dessa cadelinha é Capitu. Fernanda decidiu registrar o nome em cartório e o que motivou a decisão foi um episódio em que a cachorrinha tentou fugir. Por sorte, ela ainda estava por perto e aí a gente conseguiu resgatar. Mas aí ficou aquele receio, né? Se acontecer de novo, será que a gente consegue resgatar tão rápido? Esta intermediária de cartório, uma espécie de franquia em Madureira, na zona norte do Rio, faz o registro de animais de estimação. O documento ganhou o apelido de IdentiPet. Qualquer bicho com a domesticação permitida por lei, e em alguns casos também pelo IBAMA, pode ter um IdentiPet. O registro fica pronto em 24 horas e pode ser útil em diversas situações. Perda, né, e fuga do pet em viagens facilita bastante e tem muitos clientes que procuram também para colocar o sobrenome da família, né? Esse é o caso da Regina. A Luna foi o primeiro animal da família a ganhar, além do nome, um sobrenome. No registro é Luna Sampaio. É filha, ela faz parte da família, todas elas fazem parte da família. Nos lares brasileiros já existem mais cachorros do que crianças. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE de 2013. Na ocasião, o país tinha cerca de 45 milhões de crianças de 0 a 14 anos e mais de 52 milhões de cães nos domicílios. Em 44% das casas, havia pelo menos um cachorro. O registro dos animais pode se tornar no futuro uma ferramenta para combater crimes de maus-tratos, já que a identificação dos bichos traz também informações sobre o dono. No caso de divórcio, o IdentiPet é uma segurança para o animal, mas a guarda é uma decisão que cabe ao juiz. O magistrado vai observar a situação do animal, o que é melhor para o animal. Então, um ambiente sadio, condições de mantê-lo financeiramente, condições de afinidade. Então, ter o certificado de propriedade do animal não é garantia da concessão da posse desse animal. Para esta quarta-feira, previsão de chuva, mínima 18, máxima 24 graus. Quinta-feira segue com chuva, mínima 20, máxima 26 graus. E na sexta-feira ainda deve chover, mínima 14, máxima 21 graus. 9 pessoas foram presas em ação de combate a tráfico de drogas e homicídios aqui em Ijuí. Ofensiva foi deflagrada após o aumento no número de assassinatos na cidade. Só nos 4 primeiros meses de 2017, o índice de crimes quase triplicou. Pensão de 15 quilos de maconha e crack. O dinheiro aqui é um pouquinho. Aí é crack? Dinheiro? 9 pessoas foram presas, sendo 5 delas em flagrante na manhã de sábado durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e homicídios em Ijuí. A ofensiva foi deflagrada após o aumento no número de assassinatos na cidade. Durante o ano passado, 2 foram registrados. No entanto, só nos 4 primeiros meses de 2017, esse número quase triplicou. Foram 7 homicídios. Quase todos são ligados ao tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados para a penitenciária modulada de Charqueadas. Além das prisões, também foram apreendidos 20 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, armas, munições, celulares, dinheiro, uma motocicleta identificada durante um homicídio e várias pedras de crack. A operação mobilizou agentes da Brigada Militar, Polícia Civil e do Ministério Público. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou aumento dos preços dos planos de saúde em até 13,5%. A medida deve atingir mais de 8 milhões de brasileiros. Está sem carteira assinada. Ela sempre pagou o plano de saúde para ela e para o marido, que hoje custa R$ 650 por mês. Ela conta que se o plano ficar mais caro, não sabe se vai conseguir continuar usando o serviço. Meu marido é aposentado, né?
Tá difícil de pagar, mas com esse reajuste vai ficar mais difícil. Eu não gostaria de perder, de jeito nenhum. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste de até 13,55% nos planos de saúde individuais e familiares a partir deste mês. O reajuste foi mais de 3 vezes maior que a inflação, que fechou em 4% nos últimos 12 meses. As empresas de plano de saúde alegam que os gastos com novas tecnologias são mais altos e muitos equipamentos são importados com valor em dólar. Mais de 80% dos beneficiários de plano de saúde têm contratos do tipo coletivo, que são os contratos feitos entre as operadoras de plano de saúde e empresas ou associações. Nesse caso, a ANS não interfere, porque ela entende que as empresas têm maior poder de negociação. Só que na prática não é isso que acontece, e o resultado é que os reajustes acabam sendo ainda maiores. Este advogado especialista em direito à saúde explica que quando uma operadora leva prejuízo ou não atinge o nível de lucro planejado, ela acaba aumentando o preço das mensalidades. Nós entendemos que isso, além de ilegal, também é abusivo, uma vez que a operadora ela tem que saber o custo do serviço que ela oferece, colocar preços reais e não atrair o consumidor com preços iniciais mais baixos, para depois cobrar do consumidor reajustes que são muito superiores àquilo que é aprovado para os demais planos de saúde. As questões trabalhistas e previdenciárias vêm em voga nos últimos anos, o que gera discussão em diversos segmentos sociais, dividindo opiniões, cujos entendimentos tangem a manutenção da legislação, posta a necessária mudança para adequação ao panorama social. Nós vamos conversar agora sobre essas possíveis reformas com o promotor de justiça, Dr. Nilton dos Santos. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir à TV Ijuí, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Doutor, primeiramente, gostaria de que o senhor falasse para nós sobre a reforma trabalhista. Como o senhor vê essa reforma, sendo que muitos são favoráveis, mas a maioria da população talvez contrária a essa reforma? Eu vejo assim, nós estamos vivendo um período no Brasil que, se não fosse os governos Lula e Dilma lá atrás, e isso aqui não é um posicionamento ideológico em defesa desse ou daquele ponto de vista, sendo imparcial, né, doutor? Exatamente. Os governos Lula e Dilma seguraram a possibilidade de aplicação da Constituição em todo o tempo no que diz respeito aos direitos sociais. Então, essas reformas, esse desmonte nos direitos trabalhistas e na Previdência, direitos sociais, na verdade, Previdência também, já ocorreram nos outros países circunvizinhos da América do Sul, da América Latina, os mais pobres, e o que era uma coisa, era algo esperado, em razão do aprofundamento do neoliberalismo do mundo, sempre concatenado com o fenômeno e o processo da globalização. Nós estamos vivendo o ápice da globalização e da implementação das ideias neoliberais no Brasil. É o que aconteceu já bem antes nos países aqui da América do Sul. Chegou o tempo de nós experimentarmos uma catástrofe no que diz respeito aos direitos sociais, como experimentaram já os outros países pobres por aí. Porque isso é da globalização, isso é do neoliberalismo, não tem quem ataque, vai acontecer, embora a desigualdade vá crescer assim absurdamente, assustadoramente, e eu faço uma análise sociológica, isso aqui não é ideológico, vamos deixar muito claro, é assim mesmo. Quando se começou o processo de globalização, nas décadas de 70, por lá, do século passado ainda, se colocou bem claro que, pelo chamado Consenso de Washington, que nós teríamos que ver cumpridos 3 pressupostos desse acordo de Washington, esse consenso
que está nos livros de sociologia, de economia e outros que tratam do tema, né? O primeiro é o consenso do Estado fraco, e esse é o principal que eu quero abordar, porque nós estamos vivendo esse momento de enfraquecer o Estado, que até agora era forte em razão do tipo de governo que tínhamos, voltado a defender os interesses das classes mais sofridas, né? Os direitos sociais. E agora aquele grupo não está mais no poder, então nós temos um grupo, né, que se afina com as ideias do neoliberalismo e que está empenhado em aplicar o restante que ainda faltava, né, dos efeitos da globalização e do neoliberalismo aqui no Brasil. Então isso não subsiste, né, em conjunto com, eu quero dizer, as ideias do neoliberalismo, da globalização, não subsistem em conjunto com uma visão do Estado social, né? Tem que se desmontar o Estado social, né? Aquele Estado que é voltado para defender e garantir os interesses dos mais fracos, dos direitos sociais, né? Destinatários dos direitos sociais e garantias individuais também, em alguns aspectos. Então, estamos presenciando aí o ápice da globalização com o neoliberalismo sendo implementado, né, de forma absoluta de agora em diante. Com certeza vão passar essas reformas, não há o que fazer. Alguma coisinha mais periférica vai ser poupada, mas o cerne da questão, por exemplo, a possibilidade da terceirização, né, dos serviços, né, retiram praticamente todas as garantias constitucionais dos direitos sociais aí do trabalhador, né? Então, algo de muito catastrófico está vindo aí com certeza, né? E não é como eu repito, e tenho que repetir isso, que não é uma visão ideológica, nem um posicionamento ideológico. Isso é uma análise sociológica. O que aconteceu nos outros países antes se retardou no Brasil, mas está acontecendo agora e vai acontecer. Não tem quem ataque, né, esse tipo de reforma aí que é para enfraquecer o Estado, o consenso do Estado fraco, lá do consenso de Washington, né? Enfraquece o Estado para quê? Para o grande capital, né, com alguns atores políticos também, se apropriarem, na verdade, dos meios de produção e do capital mesmo, né, do PIB, do dinheiro do país. Doutor, então nós podemos afirmar realmente que a classe menos favorecida, vamos dizer assim, serão os mais prejudicados nessas reformas? A ideia, como eu disse antes, do neoliberalismo profundo, né, o ápice da globalização, junto com essas ideias neoliberais, que não existe só no Brasil, é um fenômeno universal dos países ocidentais, né, capitalistas, né? O Estado tem que ser forte para defender os interesses dos mais fracos. Nós estamos desmontando o Estado, né? Estamos retirando direitos sociais, né? O Estado não tem mais, isso é tudo por emenda constitucional e por leis que vêm depois, leis federais. Então não há mais defesa, né, contra o capital. Uma multinacional que vem se apropriar, embora comprando serviços e patrimônio, até mesmo terras aqui no Brasil, não vai poder, o Estado não vai poder ter força para enfrentar o furor, né, capitalista, né, o furor da lucratividade dessas empresas multinacionais, e o pequeno não vai ter o Estado, o trabalhador não terá o Estado para lhe defender, né? Então vai haver o aprofundamento dos níveis de desigualdade social, isso com certeza, não há a menor dúvida sobre isso. E junto com isso vem as privatizações, toda a campanha de privatização. O que é a privatização? Se coloca aqueles bens que estão dando lucro, aqueles serviços e bens que estão dando lucro para a coletividade, através do funcionamento pelo Estado, né? Se coloca na mão de empresas privadas, né? E daí, se as leis são fracas, o Estado é fraco, o judiciário será fraco também, porque pertence ao Estado, não há defesa para o cidadão que precisa do Estado, porque é muito fácil dizer que tem que diminuir o tamanho do Estado. Em alguns aspectos, sim, muitas atividades não pertencem ao Estado, né, assim, naturalmente,
poderiam ser colocados na mão de empresas privadas, mas as pessoas pobres, elas dependem exclusivamente do Estado para ter uma vida de melhor qualidade, depende de medicamentos, depende até de moradia, né? Programas de habitação, depende da saúde, né? Em geral, educação, segurança. As pessoas pobres não sobrevivem sem a presença de um Estado forte, né? Para garantir os seus direitos. E aí se acaba os direitos sociais da Constituição, enfraquece o Estado, enfraquece também o Judiciário, e o que vai acontecer? O grande capital vai tomar conta do lucro, né, do PIB do país inteiro, como já acontece com essa alta produtividade de commodities agrícolas, né? O que se tem de custo para produzir 1 hectare de soja, né? Em torno de 50 a 55 sacas por hectare. Esse é o custo da produção. Daí, média, 60. Qual é o plantador que vai lucrar se ele tem pouquinha terra, pequeno, né? Colhendo de sobra para ele 5 sacas por hectare. Você não tem o custo. O custo é de quem? Das empresas multinacionais. Os tratores não são brasileiros, a tecnologia nenhuma é brasileira, as sementes não tem tecnologia brasileira, né? Os venenos são todos tecnologia importados, adubos também, então vai tudo para o exterior. E nós ficamos trabalhando, e como diz um pensador chamado Zygmunt Bauman, nós ficamos lambendo as feridas, né? Enquanto levam para fora do país o lucro do nosso trabalho, né? Isso é muito difícil de encarar e será agora muito pior se passarem todas essas reformas que estão sendo apregoadas e trabalhadas lá em Brasília, né? Doutor, uma das justificativas para a reforma da Previdência seria um déficit na Previdência. O que muitos especialistas que pesquisam, né, e trabalham nessa questão específica da Previdência Social afirmam que não existe esse déficit. Realmente, é difícil de acreditar que haja déficit, né? Principalmente quando se sabe que no mínimo 30% dos valores dos fundos previdenciários são encaminhados para pagamento de juros, né, para os grandes bancos, né, e para outro tipo de dívida que não tem nada a ver com a coletividade, né, inteira, com a sociedade, né. Já começa por aí, e se está com uma CPI já em andamento sobre a questão de ser ou não deficitária a Previdência, então nós vamos esclarecer, vamos ter esclarecido esse aspecto todo aí, né, esse debate todo vai vir à tona, né, no sentido de mostrar quem é que está com a verdade, mas em princípio não há dúvida nenhuma que não há déficit, até porque todo mundo, o servidor público principalmente, ele paga a Previdência, sempre recolheu, senão ele não é servidor público descontado em folha, né, assim como o imposto de renda. Todos pagaram, então, para poder se aposentar depois. É um dinheiro que o cidadão paga, o trabalhador paga, não é doação do governo. E o governo retira ainda 30% de cara, afora outras rubricas, outros valores que são retirados, né, que são muitos, né, para garantir o funcionamento do governo, né, e até concessão de benefícios para grandes empresas, né. Então, é uma questão bem delicada, e a CPI da Previdência é uma coisa que vem a calhar, necessária para a gente apurar tudo isso que está sendo debatido hoje, né? Mas eu acredito que não haja deficiência, né, de dinheiro, de verba na Previdência para custear a Previdência Social, né? Doutor, para finalizar com essas reformas, né, muitas pessoas, a maioria da população, podemos dizer, estão realmente preocupadas, né? Alguns até mesmo entram em desespero, né, mas estão acabando com os nossos direitos. Quem pode defender o povo hoje? Eu acho que a população, a classe menos favorecida, se vê totalmente desprotegida, doutor. Estamos vendo. Destruir o Estado, se privatiza tudo, né? Se fazem as reformas trabalhistas e previdenciárias, retirando-se os direitos sociais da Constituição, as garantias de direitos sociais, né? Em sua grande maioria, retirando-se da Constituição, aí o cidadão ficará desprotegido, totalmente. Então, há assim, uma transição para alguma coisa de muito catastrófica que ainda nós não podemos definir bem o que é, mas algo bem ruim
para a sociedade está vindo por aí, com certeza. Muito obrigada pela sua atenção, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. Essa foi a entrevista, então, com o promotor de justiça, doutor Nilton dos Santos. Em breve, você confere aqui na TV Ijuí entrevista sobre agrotóxicos, também sobre direitos dos animais e muito mais que nós podemos conversar ainda com o doutor Nilton. E com a entrevista com o promotor de justiça, doutor Nilton dos Santos, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos em uma nova edição na sexta-feira.